Olá, investidores! O que vai acontecer com a metodologia e com o Fundo Arca em 2024? Bom, eu estou aqui para tentar fazer um exercício com vocês de o que podemos esperar, quais são os principais fatos e o que pode vir a impactar a rentabilidade do nosso querido fundo no próximo ano que chega. Vou tentar ser o mais detalhado possível e lá no final do ano que vem a gente inclusive faz um outro vídeo para avaliar o quanto a gente acertou ou não. Vale lembrar, obviamente, que qualquer ideia nossa aqui de previsão não muda a nossa alocação da metodologia Arca. A metodologia Arca continua seguindo fielmente o Asset Allocation, ou seja, as exposições pré-definidas que nós combinamos com vocês e que inclusive está no nosso regulamento. 40% de caixa, ou seja, renda fixa, 30% de ações e negócios, 20% de ativos internacionais e 10% de fundos imobiliários. Mas o que podemos esperar em cada uma dessas classes? Eu vou contar para vocês agora. Curte esse vídeo aqui, compartilha e se inscreve no nosso canal. Fazendo isso, você ajuda esse conteúdo a ser entregue a mais pessoas e mais investidores vão ter acesso a um conteúdo que nós gostamos de fazer com muito carinho e com alta qualidade para vocês. Vamos começar pelo A de ações e negócios, o primeiro A da nossa querida Arca, né? O ano que vem vai ser um ano provavelmente ditado pelo ritmo das políticas monetárias ao redor do mundo. Como eu já falei para vocês em diversos outros momentos e principalmente na nossa live mensal, nós viemos de um momento que o mundo foi obrigado a fazer uma política monetária contracionista, ou seja, ele teve que subir os juros. E em especial a principal economia do mundo, o Fed. O Fed subindo os juros é ruim para o planeta inteiro. Várias economias utilizam a riqueza norte-americana, os investidores norte-americanos, as pessoas norte-americanas que compram ativos, bens de outros lugares para aquecer as suas próprias economias. Com os Estados Unidos subindo juros, as pessoas tendem a gastar menos e investir mais em ativos conservadores, pois os juros da renda fixa está muito atrativo. Bom, isso aconteceu e a gente acredita fortemente no próximo ano que haverá uma reversão desse processo. É esperado, pois a inflação está entrando sob controle, que os Estados Unidos possa parar de subir juros, o que ele já vem fazendo e comunicando que deve manter, e, eventualmente, o que seria muito positivo para a parcela de ações e negócios da Arca, que ele comece a cair a taxa de juros. Tivemos um iniciozinho disso ao longo do mês de novembro e a performance da Bolsa foi magnífica. Esperamos que isso possa continuar acontecendo ao longo do próximo ano e isso vai ditar fortemente o ritmo do preço do mercado acionário aqui no Brasil e no restante do mundo. Ainda falando de Brasil, aqui agora focando no nosso território, nós temos que continuar com o processo de redução da taxa Selic. Se o processo de redução da taxa Selic se mantiver perene como está agora, com a inflação sob controle, teremos mais um combustível a favor de um bom vento para o mercado acionário. Além disso, é importante que o governo, e nós esperamos que ele consiga fazer isso, fique dentro da meta de orçamento do ano que vem, ou seja, não aumente o déficit, mantenha déficit zero, como o ministro da Economia, Fernando Haddad, vem prometendo fazer ao longo do próximo ano. Solidez fiscal de um país é extremamente importante para que a economia possa evoluir e para que os ativos financeiros possam performar positivamente. Esses são alguns temas que devem, ao longo do ano que vem, permear todo o ritmo da economia brasileira. Além disso, nós teremos também, na economia norte-americana, eleições presidenciais. Então, também teremos um ponto de atenção lá. Quem ganha a eleição, quem serão os candidatos, isso tudo pode impactar a nossa economia e agora é cedo demais, inclusive, para fazer qualquer previsão. Vamos falar agora do R da nossa metodologia Arca, o Real Estate, ou seja, os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários já vêm em plena recuperação aí ao longo desse ano e principalmente desde a pandemia. Nós vimos uma recuperação da capacidade dos escritórios e dos prédios comerciais serem alocados, né? Então tem menos agora lajes disponíveis, principalmente na região de São Paulo, que possui grande parte dos fundos imobiliários investidos. Você teve também uma melhora da condição dos fundos de CRI, né, que o mercado diz que são fundos de papéis, ou seja, aqueles fundos que não têm ativos físicos e sim ativos financeiros dentro deles, mas todos esses segmentos dependem também da queda da taxa Selic. Se a taxa Selic continuar caindo, você vai ter uma tendência muito clara de melhora da performance desses fundos. Olhando pelo lado do rendimento, os rendimentos tendem a continuar elevados, porque teremos Selic ainda elevada ao longo do ano. Por mais que alguns analistas indiquem que a Selic possa cair para baixo de 2 dígitos, nós não acreditamos. Eu, particularmente, não acredito que teremos uma Selic em 9,5%. Acredito que a Selic ficará próxima a 10% ou 9,5% no máximo, num cenário muito otimista
otimista, mas eu acredito que ela vai ficar em 10, 10,5%, porque menos do que isso pode acelerar a inflação de novo e com certeza o Banco Central não quer isso. Então, para os fundos imobiliários, teremos dois caminhos muito positivos. A manutenção de um retorno elevado, ou seja, dos dividendos pagos para vocês todos os meses de maneira elevada, em função de uma Selic ainda alta, e, do outro lado, uma melhora dos preços deles, ou seja, o ganho a mercado, o que está na sua tela aí piscando todo dia quando você acompanha os fundos imobiliários, em função de uma queda da taxa Selic. Olhando agora o C da metodologia ARC, a nossa parcela de caixa, esse ano de 2023 sofreu bastante, muito mais do que o esperado e muito mais do que em outros anos, em função, digamos assim, de uma quebradeira de algumas empresas e, em especial, do caso das lojas americanas. No próximo ano, com a redução da taxa Selic, é esperado que as empresas possuam uma melhor capacidade de se refinanciar, ou seja, elas vão poder tomar empréstimos e crédito no mercado a taxas mais convidativas, mais atrativas, mais favoráveis àquela empresa. Com isso, o fluxo de caixa delas tende a ficar mais leve, fazendo com que a capacidade dela de honrar os seus compromissos se eleve. Olhando um cenário básico como esse, de maneira bastante simplista, obviamente, é esperado para o próximo ano que a qualidade dos créditos melhore. E com a qualidade melhorando, quem já está alocado vai pegar o famoso fechamento de spread, que nada mais é do que a representação de uma alta no preço em função de uma melhor qualidade de crédito de uma empresa. Então esperamos que com a queda da taxa Selic, esse movimento continue acontecendo, pois desde o choque que aconteceu lá no início do ano, quando a Americanas quebrou, esse movimento já está ocorrendo de melhora do spread de crédito em função de uma normalização do fluxo para essa classe de ativo. Então, para o ano que vem, é uma classe que parece que vai surfar muito bem, estamos bastante otimistas e vamos esperar aí para ver o que vem de novidade. Agora, no internacional. No internacional, eu já tive que falar sobre ele em dois momentos aqui, quando eu falei das ações brasileiras e dos fundos imobiliários também, porque eles acabam impactando, né? Tudo que acontece lá fora traz fluxo aqui para o Brasil e impacta a nossa economia. Mas falando especificamente lá de fora, nós temos alguns riscos geopolíticos muito claros, né? Nós temos o problema da Rússia com a Ucrânia, que impacta sim as economias de uma maneira geral, traz um pouco mais de risco para as economias. Você tem agora Israel com o Hezbollah, que traz uma tensão para o Oriente Médio como um todo, e lembrando, o Oriente Médio é onde tem a maior concentração de produtores de petróleo no mundo. Então você ter uma crise ali pode ser um processo inflacionário. Você tem nos Estados Unidos a saída do processo de inflação, mas ainda não 100% resolvido, então ainda há a necessidade do Fed ter atenção, apesar de acreditar que ele vai começar até a cair juros no ano que vem, ele tem que estar atento para evitar que a inflação acorde. Mais recentemente, poucos dias atrás, essa tensão de Venezuela com a Guiana. Então assim, a gente tem tido riscos geopolíticos muito elevados e esse risco inflacionário, especialmente nos Estados Unidos, que trazem um pouco mais de incerteza. Mas a despeito disso, acreditamos muito que no próximo ano teremos um ano onde a política monetária dos Estados Unidos será um pouco mais expansionista. E com isso, temos a esperança de que os ativos, principalmente o S&P 500, possa performar muito bem. Mas além disso, teremos uma eleição na principal economia do mundo. Essa eleição deve colocar, e aqui eu coloco deve porque nenhum dos dois candidatos está de fato na corrida presidencial, ainda tem toda a prévia dos partidos nos Estados Unidos, o processo para a escolha, inclusive, de quem vai concorrer, ele é mais longo do que aqui no Brasil, onde apenas o partido decide e a pessoa vai. Você tem plenárias, primárias, você tem uma série de processos que essa pessoa acaba sendo aprovada dentro do próprio partido, né? Mas é esperado que tenhamos novamente um Biden contra Trump. E aí eu digo esperado porque o Trump ainda tem umas questões ali legais, né, de alguns processos que podem vir a torná-lo inelegível. Essa eleição, principalmente depois de todo esse problema geopolítico que vem acontecendo no mundo, ela se tornou uma grande incógnita. Vale lembrar que o Trump possuía uma política de América primeiro, né, América para os americanos, uma política muito mais focada no seu próprio país e muito menos focada nos conflitos externos. Fora isso, a resolução dos conflitos externos quando envolviam os Estados Unidos com Trump era sempre com ameaças graves e bélicas. E aqui eu não estou dizendo se ele está certo ou errado, mas é um fato que, após a saída dele, algumas crises ebuliram pelo mundo. Não sabemos se exatamente pela saída dele, pela postura mais conservadora do Biden ou não, mas que isso pode ser um ponto muito crítico nesse processo eleitoral e que os eleitores possam vir a tornar essa disputa extremamente acirrada. Isso, sem dúvida alguma, pode acontecer. Então teremos que ficar atento. O mercado já está acostumado com Biden, o mercado gosta bastante do Trump, então assim, a gente acredita que independente de quem ganhe, a gente terá um cenário positivo aí para a economia norte-americana no ano que vem.
Bom, somando isso tudo, deu para vocês verem que estamos até otimistas, né, com as 4 classes para o próximo ano. Depois de um primeiro ano aí da gestora como um todo, da Arca como um todo, um ano fechado, né, de ponta a ponta, de janeiro a dezembro, muito desafiador como foi 2023. Mas para o próximo ano, temos ali uma esperança maior de que teremos um ano mais favorável para as 4 classes, sem nenhum grande susto, com as economias do mundo inteiro ajudando. Óbvio, em janeiro pode acontecer algo, mudar todo esse cenário? Pode. Na economia tudo depende das variáveis. A economia, ela é um mecanismo vivo, não é uma matemática como as pessoas acham, inclusive nem é uma ciência exata, é uma ciência social. Então, para que a gente possa analisar o que vai acontecer, é importante que você vá acompanhando os nossos conteúdos e principalmente a nossa live mensal, pois eu vou te atualizando de tudo o que está acontecendo e tudo que nós esperamos para os próximos meses. Mas, novamente, vale lembrar, isso não afeta a nossa alocação estrutural. Continuamos com a Arca como acreditamos, sem fazer market time, tá bom? É isso, pessoal. Feliz ano novo para vocês e até o próximo vídeo.